Parabéns, parabéns, parabéns. Tá dando oi pra você mesmo? Movimentar. Você é carente? Não esqueci de tirar o som aqui. Parabéns. Boa noite para quem já está aqui, quem ainda vai entrar e quem virá depois. Boa noite, pessoal. Ô Silas, hoje o Humberto chegou primeiro que eu. Tá vendo? É isso aí. A gente vai melhorando com o tempo. Nossa, amor, essa foi boa. Olá. Olha que bonitinho. Mostra sua camiseta, amor. Será que eu vou perder seguidores depois disso? Nada, vai ganhar um monte de mala. Seguidor mala. Acho que é melhor você trocar de camiseta. Vai que, né? O povo desiste. Isso não. Tem não, né? Vamos lá? Vamos começar? Pronto pra próxima. A Bárbara. Bárbara braba. A sogra. Alexia, olá. Gente, boa noite. Hoje, Alex, eu assisti um pedaço da live que a gente fez aí na sua casa com o Vitor cantando. Ia ser massa se a gente tivesse um fundo musical, né, em cada live. Eu ainda pensei de pegar um radinho e deixar aqui do lado, sabe, para tocar um fundo musical. Vou arrumar um telepronto pra ele, não esquecer as letras. Ficar show de bola. Gente, vamos lá então. Hoje é o 27º dia e o tema de hoje é O Amor Encoraja. E o autor começa o capítulo dizendo o seguinte: que nós criamos expectativas de que o nosso cônjuge preencha todas as nossas expectativas, todas as nossas carências, né? Que ele venha nos fazer feliz sempre. Então a gente entra com essa expectativa dentro do casamento. E eu já contei para vocês aqui, né? Tá registrado, né? Para todo sempre, enquanto houver Instagram, que eu casei achando que Humberto era meu príncipe encantado, que viria no cavalo branco. Eu ainda falei isso e ele nem gosta de cavalo. O pessoal se engana demais com as aparências, né? Exatamente, eu me enganei, amor. Você tinha uma cara de príncipe, mas você não era um príncipe. E agora tem cara de rei, porque eu tô mais velho? Ah, tem. Mas essa questão da expectativa, apesar da gente estar brincando aqui, falando, rindo, isso é muito sério. Porque a gente gera mesmo essa expectativa de que o nosso cônjuge é uma pessoa perfeita, sem defeitos, uma pessoa incrível, maravilhosa. E de repente, ao longo do casamento, a gente descobre que essa pessoa tem tantos defeitos, tem tantas falhas. Essa pessoa vai ao banheiro, essa pessoa faz coisas erradas, essa pessoa arrota. E por aí vai, né? Um monte de coisas que você antes achava que não acontecia. E o Humberto contou aqui, né, que quando a gente namorava, os meus espirros eram assim lindíssimos, né, amor? Super educados, Coisa de cinema, né? Ele queria entender como que era um espirro tão perfeito igual o meu. Depois que casou, ele descobriu que o espirro não é tão lindo assim, né? Mas essa questão da expectativa é muito séria. E a gente entra com essa expectativa dentro do relacionamento, depositando no nosso cônjuge uma esperança muito grande de perfeição, né? De que tudo vai ser sempre lindo, de que tudo vai ser sempre maravilhoso. E depois de um certo tempo, a gente aprende que expectativas geralmente trazem frustrações, né? Sabe aquele negócio assim, quando você vai viajar
e você aluga o hotel pela internet, né, ou a casa, e aí você cria aquela expectativa de que, nossa, a casa é linda, porque nas fotos tudo é perfeito, né, aquela iluminação maravilhosa, né? Quando você chega é uma decepção tão grande, porque as pessoas tiram fotos no escuro, né? Como é que fala aquele ditado? À noite todo gato é pardo. E aí quando você chega e fala, poxa vida, não é nada do que estava na foto, né? Isso é horrível. Eu lembrei daquele hotel fazenda que você alugou, que a gente chegou lá, tinha piscina, mas não funcionava. Tinha ducha, mas não funcionava. Tinha um restaurante, mas não tinha nada de comer. Não tinha... Gente, é horrível você colocar expectativa e você ficar frustrado. O bom é quando você não põe expectativa e você vai pensando assim, não, isso aqui não vai ser lá essas coisas não. E aí você é surpreendido positivamente, né? Ser surpreendido positivamente é maravilhoso, né? Mas a gente ser frustrado na nossa expectativa é muito ruim, é muito difícil. E dentro do casamento também acontece isso, né? Não é só quando você compra alguma coisa pela internet, quando chega você fala, nossa, não é nada daquilo que estava na foto, né? No casamento acontece isso também. A gente casa achando que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser perfeito, que não vai ter problemas. Que aquela pessoa que te ama tanto, que é tão educada, tão carinhosa, tão gentleman, nunca vai ficar nervosa, nunca vai ficar estressada, nunca vai te dar uma patada na vida. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer, as patadas começam a aparecer e você fica, poxa vida, não era isso que eu queria para minha vida, né? E o autor, ele vem trazer esse tema de uma maneira muito interessante, porque se a gente não aprender a lidar com essas questões das frustrações, o divórcio, ele vai acabar sendo inevitável. Porque nós precisamos entender, sim, eu tenho falado muito sobre isso aqui, que o nosso cônjuge, ele tem defeitos. Ele vai falhar, uma hora ou outra, ele vai fazer alguma coisa que vai te decepcionar, que vai te chatear, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a essas falhas. E se a gente não entender isso, nós rapidamente vamos chegar ao fim desse relacionamento. Porque criamos uma expectativa muito grande e somos decepcionados. Eu vou ter que parar, que vai Corinthians. Ai, eu tava morrendo de medo, Juliana, dele queimar o filme dos seguidores, sabe? Assim, e muita gente sair, deixar de me seguir por causa dessa camisa do Corinthians, né? Ele disse que não, que eu vou ganhar mais. Não tem preocupação com isso, não. Tá seguro, né, amor? E o autor fala o seguinte, que nós temos que escolher viver por encorajamento e não por expectativas. O que ele quer dizer sobre isso? Quando eu vivo por encorajamento, eu entendo que Humberto falha, que ele erra, que ele é um ser humano, assim como eu. E que vai ter momentos bons e que vai ter momentos ruins dentro desse relacionamento. Mas quando eu vivo por expectativas, eu estou fadada ao fracasso. Porque eu sempre vou colocar expectativas extremamente altas, achando que Humberto é um super-herói, é um perfeito, um príncipe encantado no cavalo branco. E uma hora ou outra eu vou me decepcionar com a atitude dele, com o comportamento dele. Uma hora ou outra ele vai acordar com a pá virada, chateado, preocupado com alguma coisa, de não tão bom humor assim, não tão brincalhão assim, mais mal-humorado. E aí eu vou me decepcionar. E eu preciso ter esse entendimento, então eu preciso realmente fazer uma escolha. Olha, eu vou escolher viver por encorajamento, porque vai ter momentos que ele vai estar para baixo e eu estou aqui para encorajá-lo, para incentivá-lo, para dar forças para ele. E quando ele estiver de mau humor, estiver chateado, eu estou aqui do lado dele mesmo assim. Porque se eu for viver por expectativas, na hora que ele não acordar bem, que ele estiver chateado com alguma coisa, a minha primeira atitude vai ser, cara, você tá doido? Eu vou vazar desse casamento porque eu não casei para passar por isso, não. Como eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Muitas mulheres extremamente impacientes e não entendem o momento difícil que o outro está passando, ou o homem também, né? E surta, perde as paciências e não quer mais saber desse relacionamento, não quer mais saber desse casamento, por causa de um problema que é tão pequeno, que é temporário, que é uma fase.
Então eu não posso ficar colocando expectativas. E assim, gente, é muito ruim quando a gente está debaixo desse peso, porque quando eu ponho expectativa exagerada no Humberto, eu coloco um peso muito grande nele que ele não consegue suportar. E da mesma forma, quando ele também coloca esse peso muito grande em cima de mim, é difícil para mim também suportar esse peso, porque eu sou humana e uma hora ou outra eu vou falhar. E o autor fala aqui que o amor coloca o foco na responsabilidade pessoal e na sua melhora pessoal, né? Em lugar de exigir mais do outro. Lembra que ontem nós conversamos sobre isso, né? Sobre a autorresponsabilidade? Quando eu sou autorresponsável, eu não vou ficar exigindo uma perfeição dele, sabendo que eu também não sou perfeita, que eu também estou sujeita a ter erros, né? A ter falhas, a acordar um dia humorada e um dia extremamente mal-humorada, porque somos seres humanos. E ele fala também aqui que o seu cônjuge se sente, ele está perguntando, como se convivesse com um inspetor, com uma pessoa que está o tempo todo ali apontando defeitos, apontando falhas. Ele está sempre tenso, temoroso de não atender às suas expectativas. O seu cônjuge diria que passa mais tempo sentindo a sua reprovação ou a sua aceitação. E aí ele comenta aqui sobre episódios de quando vocês namoravam, quando nós namorávamos, aonde tudo era perfeito, aonde eu nunca errava, onde ele nunca errava e tudo era lindo e maravilhoso. E de repente, dentro do casamento, a gente passa a enxergar os nossos defeitos com uma lente de aumento. E eu começo a ver muitos defeitos nele e ele vê muitos defeitos em mim. E quando eu estava lendo isso aqui hoje, ainda comentei com ele, eu vou comentar essa situação. Porque nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, muito nova, não tinha nem possibilidade, né, de tirar carteira de motorista, mas quem se ofereceu para me ensinar a dirigir? A Ju não tá na O live, próprio. não, né? Não, ela não está. Então pode contar. Ela já sabe. Me incentivou, sabe? Todo corajoso, eu vou te ensinar a dirigir e tal. E eu não sabia nada, não entendia nada de carro. E ele todo paciente, todo dedicado, me ensinou a dirigir. E assim, gente, modéstia à parte, eu dirijo super bem. Só que... Não, tô tá rindo. vendo a risada? Não, eu tô rindo, porque quando eu fui ensinar ela a dirigir, a prima dela foi junto, a Juliana. E a Juliana que tá aqui também, ó. Não, mas Nossa a Juliana, sua prima, o também. carro tinha teto solar. Ah, isso é uma Aí história. a cabeçuda subiu no teto solar com ela aprendendo a dirigir, quase partiu ela no meio. Foi mesmo. Ah, isso foi boa demais. Mas deixa eu contar o que você fez. Ele foi um gentleman. A Juliana, minha amiga, não a minha prima, tá aqui na live, nossa madrinha de casamento. Ela tava junto quando o Humberto foi me ensinar a dirigir pela primeira vez. E ele, assim, super motivador, encorajador mesmo, sabe? E me ensinou e tudo. E depois que nós casamos, eu tirei carteira e ele sempre me incentivando, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, era numa loja lá no centro, não lembro onde era. Eu sei que eu queria que ele me levasse lá, ele estava de férias do trabalho dele e ele não quis me levar, porque ele queria que eu tivesse a experiência de dirigir sozinha no centro e eu morria de medo, porque eu dirigia sozinha só se fosse naquele percurso ali entre a minha casa e a casa da minha mãe, no supermercado, coisa perto, mas eu não tinha coragem de andar no centro, né, até então. E ele, não, você vai sozinha, você vai conseguir tudo. Coloquei a Juliana, minha prima, no carro comigo e nós fomos. Gente, eu cheguei lá tão suada, porque eu tava tão nervosa, e eu chorei, nervosa demais dentro desse carro, que eu tive que ficar um tempão lá embaixo, esperando a minha roupa secar para poder entrar para a entrevista, de tanto que eu tava nervosa. Mas foi muito bom para mim o fato dele ter me empurrado para poder ir sozinha dirigindo, porque estava me desbloqueando, tirando os meus medos e me fazendo aprender, né, a dirigir sozinha em trânsito e tudo. Por que eu estou contando isso? Gente, eu não sei o que aconteceu de verdade e desde ontem eu estou refletindo sobre isso.
pensando para tentar lembrar o que foi que aconteceu, mas de verdade eu não me lembro. Mas com certeza ele pisou na bola. Mas sabe por que ela tá falando isso? Deixa eu terminar. Porque ontem a gente ela veio dirigindo, eu não queria dirigir. Foi ontem. Foi ontem. Não, ontem, sábado. A gente parou no açougue, falei, vai dirigindo. Ela pegar o volante comigo sentado no banco do passageiro, ela dá rata. Ela deixa o carro apagar. Nervosa. Ela quase atropela o motoqueiro, o velho tá na calçada. Ela faz tudo que ela não dá conta de fazer. O melhor que ela não faz, porque ela é uma boa motorista, comigo ela faz. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, a gente já resolveu tantas situações. Tem que resolver essa. A gente não resolveu ainda, você ainda tá traumatizada, né? Mas é sério, quando ele falou isso pra mim ontem, eu fiquei pensando, eu preciso lembrar o que aconteceu. Eu ainda não consegui lembrar o que aconteceu, mas eu imagino que ele deve ter me criticado em algum momento, me zoado, alguma coisa assim, e eu fiquei com algum bloqueio, porque realmente... Eu dirijo desde os meus 15 anos. Vamos fazer conta aqui, vocês descobriram minha idade, né? Bárbara falou que você fica emocionada. Eu já até fiz esse teste, Bárbara. Eu já sentei do lado dela de bermuda e sem bermuda pra ver se era minhas pernas que estavam desconcentrando ela, entendeu? Não, de bermuda e de calça. Aí não foi isso, entendeu? Aí eu desentendi. Falei, mas o que foi que tá desconcentrando ela? Não é minhas pernas, então... fiquei sem saber. Não acredito que você tá falando isso. Eu sei que... Foi irresistível. Uma observação, assim, fora do padrão. Eu não aguentei. Mas eu não lembro, gente, de verdade, sabe, o que aconteceu. Mas todas as vezes que eu vou dirigir perto dele, eu fico nervosa demais da conta. Teve uma vez que eu tava indo levar ele pro médico e tava com cólica de rins. E eu apelei com ele dentro do carro. Falei, meu filho, você dá um jeito de sarar e não passa mal nunca na sua vida. Ou então você vai... A Juliana não vai peruana. Ou então você vai aprender a dirigir com dor. Porque eu não vou dirigir pra você nem quando você estiver doente. Fiquei muito brava com ele esse dia. Porque tudo ele reclamava. Se eu não dava seta, se eu passava no quebra-mola, ou se eu virava numa rua que não era pra virar, se eu errava o caminho, tudo reclamava. E aquilo foi me estressando tanto que eu perdi a alegria de dirigir perto dele. Então, não lembro o que aconteceu de verdade. Eu imagino que realmente algum fato específico aconteceu que me trouxe esse bloqueio. E eu preciso trabalhar isso de verdade. De vez em quando, ele me coloca para dirigir para ele só para poder a gente ir desbloqueando isso, sabe? Porque realmente precisa ser trabalhada essa situação. E eu sou um excelente motorista, de verdade. Eu dirijo já há 25 anos, eu nunca bati um carro, eu nunca fiz nada de errado. E ele já deu rata, mas eu nunca dei. Então eu dirijo super bem. Não é porque eu dirijo mal. Aqui em casa, se o PVA do carro é 3 mil, vem 5 para pagar. 2 mil é de multa dela. Tudo sua. Excesso de velocidade, corre demais. Miséria. Não, mas eu dirijo bem mesmo. Eu dirijo bem, sim. Mas assim, ela fala que não sabe o que é, mas na verdade ela sabe. Eu não sei o que é. Não, é assim, é porque... Porque você era chato? Não, eu gosto muito de incentivar. Realmente eu incentivo bastante assim, em todas as áreas. Eu acho que o fato das críticas destrutivas, né? Eu acho que não foi nem as críticas construtivas, não, aquelas destrutivas mesmo, né? De que no momento que você está estressado, você está mais nervoso, aí vai lá dar uma ratinha, ao invés de falar, não faz mais isso, tá falando de um jeito que ela goste de escutar, eu sempre criticava de uma forma que ela não gostava de escutar. Então eu alterava o tom de voz, ou eu mandava parar o carro e falava, não, deixa aí que eu vou e dirijo. Isso aí machucou, feriu, e a gente tem que resolver isso aí perdão agora. Público. Perdão. Oh. Não valeu essa, depois você vai ter que fazer de verdade. Não, já fiz, tem muito testemunho aqui, ó. Mas assim, eu quis contar esse fato que é negativo para que você possa colocar na sua situação, na sua realidade e tentar identificar algum ponto que tenha sido assim de desencorajamento. Mas se eu for comentar com vocês aqui agora situações de encorajamento e o quanto o amor do Humberto me encorajou, são inúmeros. Por exemplo, a questão de eu ter estudado, porque quando nós nos casamos, muito novos, eu estava fazendo 2º grau, gente, quando eu casei.
E aí eu não tinha nenhuma expectativa naquele momento de fazer faculdade. Quem me incentivou a estudar foi Humberto, quem me ajudou na escolha do curso, quem me incentivou, sabe, me deu todo o apoio. Na época eu trabalhava, a Ana Júlia era pequenininha e todo aquele desgaste. Humberto chegou um dia em mim, a gente estava até em Caldas, eu nunca esqueço esse dia. Ele chegou e me falou assim: sai do seu trabalho, chega, vai estudar, eu dou conta sozinho. Gente, aquilo para mim foi incrível, porque eu tinha muito receio de sair do meu emprego, porque eu ganhava bem. Eu tinha minha independência ali, sabe? O meu salário era importante para nossa casa. Mas ele chegou em mim e falou assim: não, você quer estudar? Não quer? Então chega, para de trabalhar, vai estudar, vai focar e eu vou dar conta daqui. E realmente foram 5 anos de faculdade e eu não precisei trabalhar enquanto eu estava estudando, porque o tempo todo ele estava me encorajando. E assim, eu reconheço que foi um grande privilégio, e eu sei que muitas mulheres não têm o privilégio que eu tive, de ter um marido que me apoiasse, que me incentivava. Tudo que eu falava que eu precisava da faculdade, Humberto virava e se desdobrava e conseguia para mim assim imediatamente. Os livros caros que eu precisei contar, eu comentava com ele. No outro dia o livro estava lá em casa. Um dia eu comentei com ele que eu estava cansada de ficar carregando o vadimeco, né, que é muito pesado, e que uma colega nunca levava. Eu tinha comentado com ela e, gente, eu era tão crua com essas questões de tecnologia, sabe? Muito crua, eu nunca dei muita atenção para essas coisas. E aí eu comentando com essa colega, né, e perguntando por que ela não levava o tal Vadimek para a faculdade. Aí ela: não, Sinara, eu tenho tudo no meu celular. E foi a primeira vez que eu fui ter contato com um iPhone na minha vida, porque eu nunca nem tinha visto um iPhone. iPhone 1. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com ele, falei: olha, minha amiga não leva Vadimek para a faculdade, ela tem um celular assim, assim, assim. Gente, ele saiu de casa no outro dia cedo para ir trabalhar e ele nem foi trabalhar, ele foi procurar o celular para mim. Eu perdi um rim, né? Perdeu. Mas seu rim nem perdi um rim, né? Ele tinha umas pedras, né? Quando eu cheguei em casa, nesse outro dia, o celular estava lá em cima da mesa para mim de presente, sabe? Pronto, agora resolveu o problema, você não vai mais ter que carregar livro pesado, tá tudo no celular. E eu nem sabia mexer no celular, de ficar uns 3 dias lá me desdobrando para aprender a mexer naquilo, que para mim era um bicho de 7 cabeças, né? Mas assim, ele sempre me incentivou demais, demais, demais. Sempre acreditou muito mais no meu potencial do que eu mesma. Assim, fazia de tudo para mim, sabe? Tudo que eu quis estudar, as viagens que eu quis fazer, os cursos, sempre me encorajando. Então, quando eu fui ler esse capítulo aqui hoje de novo, apesar de eu ter lembrado desse fato, né, da direção, que foi um trauma aí, se eu for colocar na balança, o amor que ele tem por mim me encorajou muito mais do que me desestimulou. E é importante a gente falar sobre isso, porque não são todos os casais que têm esse exemplo que é muito mais positivo do que negativo. Nós temos um exemplo negativo aqui em casa, porque nós não somos perfeitos também, né? Mas os positivos são bem maiores. Só que talvez você que esteja me ouvindo agora nem tenha uma história legal para contar. Talvez no seu casamento não há encorajamento em nada. E eu sei de amigas minhas que comenta comigo que às vezes que falou para o esposo: eu queria estudar, eu queria fazer tal curso, ouviu da boca do esposo: nossa, não perde seu tempo não, você é burra demais. Você é muito burra para fazer isso. Você não tem capacidade, você não vai conseguir. Amigas minhas que demoraram séculos para poder tirar a carteira de motorista, porque o marido não deixava pegar no carro, porque é machista, porque não deixava a mulher dirigir, né? E tantas outras circunstâncias que mulheres vivenciam hoje, ainda nesse ano, né? Ainda nós estamos aí em 2020 e muitas mulheres ainda são vítimas de machismo, de agressividade, de maridos que não permitem essa mulher crescer, não permitem essa mulher voar, né? E amarra essa mulher dentro de casa, não deixa ela desenvolver o potencial. Isso é altamente destrutivo, isso é muito triste. E eu me vejo sim, apesar de todos os defeitos do Humberto,
Eu me sinto, sim, uma mulher muito privilegiada, porque eu tenho um marido que me dá asas, que me dá corda, que me deixa voar, que me deixa fazer o que eu quero, que me incentiva, que me encoraja. E eu sei que essa não é a realidade de todas as mulheres. E o meu coração dói quando eu converso com alguma mulher que é podada nos seus talentos, que é privada de crescer e de conhecer as coisas, de fazer, sabe? A minha própria minha mãe não pôde dirigir, não pôde trabalhar fora, não pôde terminar de estudar, porque casou nova e meu pai era extremamente machista e não deixou minha mãe crescer. Minha mãe era muito inteligente, ela era muito esperta. Meus tios, quando vai me contar as coisas da minha mãe, eu fico assim, meu Deus, minha mãe enterrou todos os talentos dela. A minha mãe cantava, minha mãe ensinava as crianças, ela tinha uma habilidade tão incrível na educação, um talento tão fenomenal para ensinar, para educar, que eu e meus irmãos, nós entramos na escola já alfabetizados. Nós entramos na escola já sabendo ler e escrever. Isso, assim, é fantástico, gente, porque é muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria alfabetizar uma criança, e minha mãe alfabetizou 3. 4, né? Ana Júlia ajudou bastante. Exatamente. Ana Júlia, com 2 anos, que era minha mãe que cuidava dela para eu trabalhar, com 2 anos, a Ana Júlia já falava mãe, de tudo, Fala da minha mãe, sabe? Vai fazer almoço pra gente. Mas não foi sua mãe que ensinou minha Ana Júlia a escrever. Cuidava de outras formas. Mas minha mãe ensinou todo o alfabeto para Ana Júlia, todos os números, e com 2 anos de idade, Ana Júlia formava frases, reconhecia letras, números. Era, assim, impressionante a habilidade dela. Mas o meu pai, na ignorância dele naquele tempo, ele podou o talento dela. Então, minha mãe nunca pôde exercer o talento e a habilidade que Deus deu para ela. E se você está me ouvindo aqui hoje, sabe, algum homem, né? Não faça isso com a sua mulher. Deixa ela voar, deixa ela crescer, deixa ela exercer os dons, os talentos. O que a gente percebe aqui nesse capítulo é o autor o tempo todo nos incentivando a encorajar um ao outro em amor, a nos cuidar em amor, a ter esse compromisso de deixar o nosso cônjuge crescer, sabe? A deixar ele exercer todos os seus talentos, exercer todas as suas habilidades e não ficar criando nem expectativas erradas, e não podando essa pessoa, não exigindo com que ela tenha comportamentos iguais aos seus e que venha suprir aquilo que você deseja, mas respeitar a individualidade um do outro, ter esse respeito. Nos últimos 2 anos, eu e o Humberto temos conversado muito sobre isso, porque apesar de nós gostarmos, né, da maioria das mesmas coisas, né, amor? A gente tem a nossa individualidade, eu tenho a minha forma de funcionar, ele tem a dele, e hoje ele consegue me respeitar mais na minha individualidade, no meu tempo. Eu não consigo fazer as coisas assim, preciso que faz um contrato agora em 15 minutos. Não funciona, eu travo mesmo. Eu até posso dar conta de fazer em 15 minutos, mas não dá. Hoje eu já tô dando 20 minutos para ela fazer, 25. Não dá, tem que respeitar, né? É isso. Mas assim, o que a gente mais vê e acompanha, e a gente teve no começo do relacionamento, a gente começou a querer ir por esse lado também, é de que os casais, eles em determinados momentos, eles pegam aquilo que era para ser um incentivo, né, um encorajamento, estou vendo o tema de hoje aqui, o encorajamento, e usa de forma contrária e absorvem aquilo de forma contrária, né? Ao invés de vir um incentivo por parte do parceiro e aquele incentivo ser a energia, a força motivadora para que se alcance os alvos, os projetos, as conquistas, vem, na verdade, uma palavra negativa, né? Um desincentivo, algo que vá fazer com que desestimule, que jogue para baixo, e o parceiro vai tomar aquilo ali como base para falar assim, não, eu vou mostrar que não é desse jeito. E começa a gerar uma competição dentro do casamento, aonde um quer provar para o outro que está certo e que ele está errado. E inverte
essa energia, né? Aquela sinergia que tinha que acontecer entre o casal para levar para frente, para levar para as conquistas e realizações de sonhos, forma uma energia, mas de forma contrária, de forma negativa. E quando existe a conquista, é uma conquista que não vem para somar, ela não vem para trazer alegria, ela não vem para trazer paz, ela vem para trazer vingança. Para jogar na cara. Para jogar na cara, para trazer vingança de algo que foi falado antes. Então, assim, faça essa retrospectiva na sua memória aí do tempo que você tem de relacionamento e veja se algo negativo está te motivando hoje. Será que você está fazendo faculdade hoje porque alguém falou para você, ou melhor, o seu parceiro falou para você que você não ia dar conta de fazer, que você não era capaz e etc e tal? E isso tem sido a força motivadora para você? Ou um trabalho, ou qualquer outra atividade, ou que seja em casa, enfim. Isso não é legal, isso tem que ser resolvido, porque senão a conquista ela não vai ser bênção, ela vai ser maldição, ela vai trazer tristeza, peso, em vez de trazer alegria, né? Verdade. Então é isso, gente, esse tema é bacana, né? Deu até para eu expor aqui o Humberto. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje traz para nós o seguinte desafio. Elimine do seu lar, né, do seu casamento, esse veneno das expectativas erradas. E eu até coloco mais, das expectativas exageradas, né? Vamos respeitar a humanidade um do outro, né? Respeitar as falhas, respeitar essas limitações, né? Essa individualidade de todos, né? E não exigir muito do seu cônjuge. Não exige muito. Não fique nessa busca da perfeição, né? E comece a tentar entender. Tente entender mais. Tente olhar com mais respeito para o seu cônjuge, entendendo, respeitando essa individualidade, né? E deixando esse amor que é incondicional permanecer e prevalecer diante de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar dentro desse relacionamento, né? Então é isso. Quero deixar um beijo aqui para Cibele, que saudade. Cibele aqui hoje, que Beto, bom. Família linda. Abraço para vocês, viu? Gente, então é isso. Deus abençoe. E amanhã eu espero vocês aqui às 9 horas para a gente ir para o nosso 28º dia, né? Tá quase. Tá acabando mesmo. Quase. Nossa, sei o que eu vou fazer na minha vida mais. E eu quero fazer um convite para vocês, gente. Amanhã, às 19h30, eu vou fazer uma live junto com a Larissa, que é psicóloga, que foi minha coach, né? E nós vamos tratar sobre famílias saudáveis amanhã às 7h30. Então, quem estiver disponível, quiser participar, amanhã às 7h30 a gente vai estar conversando com vocês. E depois entra eu e o Humberto, tá bom? Abraço, Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!